meus amores, tudo bem com vocês? Tia Aline mais uma vez. Vamos para a nossa quarta aula de Geografia do volume 2, Farias Brito. Hoje nós vamos falar sobre as pessoas trabalham. Bora lá. Primeiramente vamos fazer nossa correção, né, que a tia sempre faz, da página 152, 153 e 172. Vamos ver no conteúdo as pessoas trabalham, que está lá na página 154 e 155. E nossa atividade de casa, que vocês vão, depois que a tia falar aqui, vocês vão fazer uma confecção de cartazes, né? Com alguns profissionais que você vai escolher. Pode ser do campo, pode ser da cidade. Vai dizer qual profissional que você escolheu e por que você o escolheu, tá bom? E depois responder as páginas da 156 até a 158 do livro de Geografia Farias Brito, volume 2. Bora lá. Correção das páginas. Aqui tem a historinha da vida de Mário, né? Que nós falamos na aula passada. Aqui ele disse toda a rotina de Mário. Aqui ele acordou cedo, tomou o café dele. De manhã ele se arrumou, né, no quarto, arrumou o quarto da mãe, fez a lição de casa, aliás, arrumou o quarto com a sua mãe, fez a lição de casa. À tarde ele almoçou, foi para a escola. No recreio ele jogou bola com os amigos. Quando voltou da escola, foi com o cachorro lá na casa dos primos para brincar. À noite, quando ele voltou para casa, ele tomou banho, jantou com a sua família. Aqui mostra o passo a passo aqui do dia a dia dele, tá bom? Escovou os dentes, leu uma história, enfim, ouviu uma história antes de dormir e dormiu, né? Então aqui é só mostrando o passo a passo do que ele fez durante o dia inteiro. Aí ele pergunta, quais expressões do texto indicam períodos do dia? O que foi que eu vi lá no texto que me indica que está falando sobre o dia? E aí, o que foi que vocês responderam aí? Muito bem. Ele fala de manhã, à tarde e à noite. Isso indica os períodos do dia. Isso faz com que eu veja que o dia está passando. Manhã, tarde e noite. Em quais lugares Mário esteve ao longo do dia? E aí, gente, ele esteve aonde ao longo do dia? Manhã, tarde, noite? Onde foi que ele foi? E aí, o que é que vocês responderam? Sim, ele estava em casa. Depois ele foi para escola. Por último, ele foi para casa dos primos. Olha aí o local que ele passou ao longo do dia. Casa, escola. E por último, ele foi passear com o cachorro lá na casa dos primos. Próxima. Ordene as atividades que Mário realizou ao longo do dia. Observe que na historinha ele fala de manhã ele fez isso, de tarde ele fez isso, à noite ele fez isso, não foi? Então nós vamos ordenar, ou seja, a gente vai numerar de 1 até o 4 aqui no caso, porque tem 4 situações. O que ele fez, né? Bora lá. Ele leu uma história. Qual foi? Foi a primeira coisa que ele fez? Foi a segunda? Foi a terceira ou foi a quarta? Aqui não é para dizer se é manhã, tarde ou noite, é de acordo com a sequência. Se foi a primeira coisa, se foi a segunda coisa, se foi a terceira ou se foi a quarta. Olha só qual foi. Já vai abrir aqui todos, bora lá. Primeira coisa que ele fez foi a lição de casa, até porque ele estuda à tarde, né? Depois, o que foi que ele fez? Foi para escola. Depois brincou com os primos. E por último, ele leu uma história. Observe a sequência do que ele fez. Lembra que na aula passada nós colocamos um exemplo que as imagens estavam embaralhadas e a gente tinha que numerar? Aqui também, ó. No caso aqui, as historinhas. A parte da história que está embaralhada, a gente tinha que ordenar de acordo com o que aconteceu durante o dia na vida do Mário. Então, primeiro ele fez a lição, depois ele foi para a escola, depois ele brincou com os primos e por último ele leu uma história para poder dormir, não foi isso? Próxima. Preencha o esquema a seguir completando as frases com atividades que Mário realizou durante o dia. Olha só, lembra também que nós fizemos esse complemento na historinha lá da Marina, lembra? Aqui agora é do Mário. Ele ajudou sua mãe a arrumar o quê, gente? Que foi que ele ajudou a mamãe a arrumar o quarto, muito bem. Fez o quê? Fez a lição de casa, muito bem. À tarde, o que foi que ele fez? Ele foi para a
Escola, muito bem. Brincou com os seus primos, muito bem. E à noite, o que foi que ele fez? Ele tomou o quê quando chegou em casa? Banho. E depois ele escovou os dentes, muito bem. E por último ele leu uma história, muito bem, gente. Ficou bem fácil de completar. Quando a gente entende o texto, quando a gente entende o que é sequência dos acontecimentos, aquele passo a passo, fica bem fácil da gente fazer, completar, né, a historinha dele. Agora é a sua vez. Nesse caso aqui, gente, é pessoal. Quando eu boto pessoal, não é para você escrever o nome pessoal. A tia sempre fala isso aí. Quando a tia bota aqui pessoal, significa dizer que é a sua história. Você ia contar situações em que você faz pela manhã, pela tarde e pela noite. Eu acredito que vocês continuem tendo uma rotina, né? Então, pela manhã acordou, tomou café, enfim. Não sei se vocês fazem atividade de manhã ou se é à tarde, se vocês seguem o horário dos seus estudos, né? Tipo, se você estuda de manhã, faz as atividades de manhã. Se estuda à tarde, faz as atividades à tarde. Não sei. Mas aqui no caso seria o que você faz ao longo do seu dia. Então você ia montar a sua historinha com essa sua sequência de atividades, ok? Por isso que a tia botou o nome aqui pessoal, porque é a sua historinha, tá bom? E aí o que você aprendeu lá na página 172. Marcelo está no quarto. Compare as cenas a seguir. Olha só, aqui tem a cena A e tem a cena B. Bora ver o que ele quer saber. Em qual cena é dia? Em qual das duas cenas eu percebo que é durante o dia? Lembra que a tia também deu uma dica na aula passada, em que mostrava a lua e mostrava o sol, dava para identificar o que era dia e o que era noite? A mesma coisa aconteceu aqui com a historinha aqui meu nome dela aqui de novo, da Marcela. E aí, qual a cena é dia, gente, ali? Era A ou era B? A cena B, muito bem. Observe a claridade, observe sol e observe a lua, que no caso é o que dá para perceber o que é manhã e o que é noite, o que é dia e o que é noite. E em qual cena é noite? Se na cena B é dia, na cena A é noite, muito bem. Como você percebe que é dia ou noite em cada cena? Aqui só era para você pensar e falar. A tia acabou de dizer, percebemos que é dia e que é noite na cena pelo sol e pela lua que aparece nas imagens. Segundo, o que você costuma fazer um pouco antes de dormir e logo depois ao acordar? Novamente, isso seria uma pergunta e uma resposta, no caso, pessoal. É você, é o que você faz um pouco antes de dormir e logo depois que você acorda. O que você faz? Seria a sua resposta, ok? Agora nós vamos para as pessoas que trabalham. Tá lá na página 154 e 155. Lá vocês vão só se localizar para o que a tia está falando, mas a tia botou vários outros exemplos, colocou outras coisas diferentes do livro, mas que falam do assunto do livro, tá bom? Bora lá. Você já parou para pensar de onde vem todas as coisas que você e sua família utilizam no dia a dia? E aí, gente, vocês já pararam para pensar? Tia, que coisas são essas? Bora lá, por exemplo, a roupa que você veste, o caderno que você estuda, o lápis de cor, a tesoura, a panela que mamãe faz a comida, as frutas que nós consumimos, alimentos. Aqui a tia botou o exemplo de frutas, mas ela quer remeter à questão dos alimentos em si que nós consumimos no dia a dia. Os automóveis que são fabricados, ou seja, nós consumimos várias coisas no nosso dia a dia. Você sabe me dizer de onde é que vem essas coisas? Quem faz essas coisas? É daí onde nós vamos falar das pessoas que trabalham. É daí que vem. Tem pessoas por trás de tudo isso. Para que tudo isso possa chegar à nossa casa, possa chegar ao nosso consumo, tem pessoas que fazem isso. Então, bora lá. Observe as imagens de trabalhadores no campo, porque existem trabalhos que são feitos lá no campo, tem trabalhos que são feitos aqui na cidade, né? E aí esse trabalho que é feito no campo, ele é trazido para a cidade. Aqui no caso, ele está mostrando um agricultor trabalhando em uma plantação. Olha aí a parte de alimentação. Da onde é que vem? Olha só, plantando para depois estar colhendo e depois vai vender, né? Para que chegue às nossas casas, para que chegue aqui na cidade.
Isso, trabalho lá do campo, como eu falei para vocês. Tem trabalhos que são feitos no campo, tem trabalhos que são feitos na cidade, que a junção dos dois faz com que nós possamos ter o que nós temos no nosso dia a dia, na nossa casa, né? Isso nos comércios que são vendidos. É daí que vem. Aqui é um dos locais, né? Aí tá mostrando o agricultor. Outro exemplo, olha aí, ó. Os trabalhadores aí plantando e colhendo para trazer esse alimento. Ah, tia, então o trabalhador do campo só faz a questão da plantação de alimentos? Não, gente, tem a plantação, mas dependendo da plantação, podem ser fabricados com essa plantação não só alimentos, pode ter a questão da roupa, o algodão que eles plantam, pode ser feito roupas, não é isso? Tem as roupas de algodão, tem a lã que vem dos animais também. Então, assim, tem a fabricação que os trabalhadores fazem, que basicamente a gente vê mais a questão dos trabalhadores do campo, mas a questão mesmo da comida. Mas não é só comida, claro, que para chegar até a roupa que a gente veste, uma panela que a gente compra, ele passa por vários processos, até chegar aquele formato, até chegar daquele jeito que chega na nossa casa. Não é só pegar aqui e levar e já está feito, não. É todo um processo. Mas o que eu quero deixar claro aqui para vocês? Que tem pessoas por trás disso. As coisas não são feitas sozinhas. Tem pessoas que trabalham para que essas coisas possam chegar até nós. E aí você costuma ver esses profissionais que a tia mostrou aqui, mostrado nas fotos, no lugar em que você vive? Por exemplo, aqui na cidade, vocês têm costume de ver esses trabalhadores no campo? Gente, não significa dizer que esse trabalho ele só é feito lá no interior do interior. Não é isso, tá bom? Tem locais em que, dependendo do solo, pode sim haver essa plantação. Tem as hortas que são cultivados alguns alimentos, né? O plantio de várias frutas, vários legumes, verduras, enfim. Então, assim, aí ele pergunta se vocês costumam ver esses profissionais no dia a dia de vocês. E aí, vocês costumam ver? Será que na cidade tem isso? Tem sim. Aqui também nós temos alguns plantios de algumas coisas. Até mesmo quando a gente tem um local, um terreno grande, né? Que a gente planta várias plantinhas de frutas, árvores frutíferas, né? Pode sim ter na cidade também, não só no campo. Ali é porque a tia retratou um trabalho que nós vemos mais na questão do campo, mas que na cidade nós também podemos ver, tá bom, gente? E aqui são as imagens de alguns trabalhadores na cidade. Aqui são costureiras em uma fábrica de roupas. Olha só, aquele produto que possivelmente ela vem do campo, ele vem para a fábrica, né? A matéria-prima. E aí, nas fábricas, elas são transformadas em roupas, tem as fábricas de calçados, tem a fábrica também da produção de alimentos, esses alimentos que a gente consome industrializados, né? Isso, que às vezes vem puro, natural do campo e aí passa por várias transformações até chegar à nossa casa. E aqui é uma fabricação, uma fábrica de roupa, ó, várias pessoas trabalhando, fabricando roupas, uma fábrica de roupa para trazer essas roupas para o nosso dia a dia. Olha aí as pessoas trabalhando, mais um trabalho. Outra, vendedor atendendo o cliente em um mercado. É uma forma de trabalho também? Sim, ele está prestando um serviço, ou seja, ele está atendendo as pessoas que estão consumindo, estão comprando o produto lá, no caso da mercearia, né, do comércio. Aí ele pergunta aqui, o que são os prestadores de serviço, que a tia acabou de falar sobre prestador de serviço? O nome já está dizendo, presta um serviço, ele não está vendendo, ele está prestando um serviço. Ou seja, por exemplo, ele dá o exemplo aqui do salão de beleza. Ele não está vendendo um produto, ele está prestando um serviço, ele está ajeitando o cabelo. Por exemplo, a tia aqui, ela não está vendendo nada, ela está prestando um serviço, ela está dando aula. Então, prestadores de serviço são as pessoas que prestam as suas habilidades para fazer algo por alguém. É salão de beleza. Ele dá outro exemplo, ó, que a tia acabou de dizer. A professora, a merendeira que distribui o lanche, né, no caso. E o que mais? Quais seriam outros prestadores de serviço? Hein, gente? Por exemplo, a pessoa que está me filmando aqui agora nesse momento, ele está prestando serviço para a escola. Ele está me filmando para que essa aula possa chegar até sua casa. Entenderam o que é uma prestação de serviço? É uma pessoa que está
prestando algo dela, né? Algo da função dela, da profissão dela, para um bem comum de alguém. A tia deu o exemplo do salão de beleza, deu o exemplo da professora, a merendeira, a tia deu o exemplo da pessoa que está filmando ela aqui. Tudo é prestador de serviço, não está vendendo nada, está prestando as suas habilidades para realizar algum tipo de serviço, ok? Deu para entender isso aí? Olha só, profissionais da limpeza também é um prestador de serviço. Você vê também aqui na escola, várias pessoas limpando, né? Seja o banheiro, seja a sala, seja o nosso pátio, ele está prestando o seu serviço. Aí ele pergunta aí, ó, no lugar onde você mora, há fábricas e lojas. E aí, gente? No local que você vive, tem fábricas e lojas? Aqui tem bastante lojas, né? Fábricas também tem. Isso que eu falo aqui em Teresina, tá, gente? Quais prestadores de serviço você já viu no lugar onde mora? Pode ser aqueles que eu coloquei aqui nas imagens, podem ser outros. Se você entendeu o que é um prestador de serviço, você vai saber que não tem só aqueles exemplos que a tia deu, tem vários outros. Então eu acredito que todos aqueles que a tia mostrou, vocês conhecem, vocês já viram. Seja na escola, seja na rua, não é isso? E qual a importância, gente, do trabalho desses profissionais? E aí? Será que tem alguma importância? Claro, gente, toda prestação de serviço tem a sua importância. O que foi que a tia disse lá no começo? Que tudo que nós temos hoje, que consumimos, né, que são feitos, foi feito por alguém. Ah, tia, mas você acabou de dizer que a prestação de serviço ninguém está fazendo nada. Não está vendendo algo, mas está prestando, está dando a sua habilidade, está fazendo algo por alguém. Então, é uma prestação de serviço também. É um profissional que, embora não esteja vendendo, né, um produto, mas ele está prestando serviço, a habilidade que ele sabe fazer. Não é isso? Então, o serviço é muito importante. Se não tivesse nenhum desses tipos de serviço, como é que a gente teria? Não teríamos, porque não teria quem fizesse, não é isso? Então, eles são muito importantes também. E aí nós vamos para a confecção do nosso cartaz. Vocês vão confeccionar o cartaz, tia? Eu vou confeccionar onde? Pode ser num papel, não tem um cartolina, tia. Você pode até juntar vários papéis, né? Colar para fazer um papel maior. Pode ser uma cartolina, né? Enfim, você vê aí como é que você pode fazer esse cartaz. E o que eu quero nesse cartaz? Você vai escolher profissionais de sua escolha. Pode ser campo ou da cidade, ou dos dois. Você é que sabe, tá bom? Aqui nós não estamos falando da profissão em si. Nós estamos falando dos profissionais que prestam algum serviço, né? Que tem a sua profissão, claro, mas nós não estamos falando da profissão propriamente dita, e sim dos profissionais que tem todo um trabalho por trás daquilo que a gente recebe na nossa casa, que a gente consome, no caso, né? E aí você vai colar nesse seu cartaz essas imagens desses profissionais, você vai dizer qual é esse profissional, vamos lembrar da nossa legenda, não é isso? Você vai dizer qual profissional. Por que você escolheu esse profissional? Porque às vezes a gente se admira muito de um tipo de profissional, não é isso? Então você escolhe, tia, posso escolher mais de um? Pode, não tem problema. Você pode escolher mais de um profissional, contanto que você diga quem é esse profissional e por que você escolheu. Às vezes é por admiração, às vezes é porque esse tipo de profissional já fez algo por você e pra você. Como a gente viu aqui, todos eles têm a sua importância. Seja em qualquer área que ele vá atuar, ele tem a sua importância, ok? E aí vocês vão responder também na página 156 até a página 158. Olha só, que ele diz aqui, ó, na escola você convive com diversos profissionais, por exemplo, porteiro, faxineiro, secretária, diretora, merendeira e os professores, são todos prestadores de serviço. Ele quer que você preste atenção no desenho e pergunta que outros profissionais trabalham na sua escola. Aqui abaixo tem o professor Guilherme. Ele está sendo representado de costas, ele está de costas. Ele quer que você circule de vermelho a mão direita dele, do professor, não é a sua, é a do professor, ele está de costa. Então você vai circular a mão direita da corzinha vermelha. E de verde você vai circular a mão esquerda do professor. Lembre que ele está de costa. A mão direita sempre vai ser mão direita, a mão esquerda sempre vai ser mão esquerda. O que vai depender é a posição que você vai estar, ok?
E aí, no próximo, agora ele vai estar de frente. E agora você vai circular de vermelho a mão direita dele, ele estando de frente, né, de vermelho, e de verde a mão esquerda. Observe as observações que eles estão fazendo. Primeiro o professor estava de costa, é a mão direita e esquerda quando ele está na posição de costa, e agora a mão direita e a mão esquerda, ele estando de frente, ok? Aí ele pergunta, que diferenças você observa os dois desenhos? Entre os dois desenhos. Aí ele diz assim, ó, você deve ter percebido que a posição da mão direita e a posição da mão esquerda do professor vai mudar dependendo do quê? Da posição dele, de frente e de costa. 10ª, ele está dando aula, observe o desenho e responda. Olha aí a posição que ele está. Aí ele quer saber, a lousa está em frente ou atrás do professor? Você vai marcar o X. Com que mão o professor segura o livro? A mesa do professor está à direita ou à esquerda de Guilherme? A porta está à direita ou à esquerda do professor? O caderno está em cima ou embaixo da mesa do professor? Gente, é tudo baseado na posição do professor, tá bom? É baseado nele, por isso que ele está dizendo, do professor. E aqui, no caso, seria uma atividade que seríamos feito com a gente, mas aí no caso vocês façam aí com as pessoas que estão na sua casa, tá bom? Você vai botar que tem aqui de frente para o professor, no caso de frente para o papai ou para a mamãe. Forme uma filinha com seus colegas, você pode formar uma filinha com as pessoas que estejam na sua casa. E aí você vai dizer quem está à sua frente, quem está atrás de você. Depois você vai ficar de costa para essas pessoas, né? Mantendo a fila. Agora você vai dizer quem está na tua frente, quem está atrás de ti e qual a diferença você notou quando você mudou essa posição. Depois, organize-se de modo que você e as pessoas que estão com você fiquem de lado, ó, como mostra a imagem, tá bom? Aí você vai dizer quem está do seu lado direito, quem está do seu lado esquerdo. E por último, agora você vai virar de costas para o professor, no caso de costas, para a pessoa que está aí, que está fazendo esse papel, né, de professor. Quem está do seu lado direito, quem está do seu lado esquerdo e quais são as diferenças que você notou quando você troca essa posição. Gente, apesar de dizer aqui com o professor, com o colega, dá para fazer em casa, para você ver essa análise que quando você muda de posição, o seu lado direito e o seu lado esquerdo mudam também de posição. Mas como eu falei, o lado direito sempre vai ser o lado direito e a mão, no caso, né? Seu lado direito vai ser sempre o lado direito, o lado esquerdo também sempre será. O que vai mudar é a posição, ok? Muito obrigado. Até a próxima aula. Fique com Deus e até. Tchau.